Muito bom, muito bom. Continuamos aqui, né? Live extra de Tira Dúvidas, né? Essa é uma live para a gente conversar abertamente aí. Vocês vão escrever aí e nós vamos conversar, tá? Hoje 22 horas aqui, 23 horas aí, deve ser? Acho que é isso. Ou 22, não, aí é 22. Aqui é 21, né? 8 de junho de 2023, Corpus Christi. Legal? Vou tirar até o relógio para a gente poder pensar e conversar aqui. Aqui nós vamos até cair, tá bom? Muito bom. Como a maioria já veio da outra live, né? A gente eu vou começar dos últimos aspectos aí que são mais doloridos, e aí se vocês forem tendo dúvida no meio do caminho, vai escrevendo aí e nós vamos conversando, porque, né, é um espaço para a gente tentar solucionar problemas básicos, tá? Então nós vamos lá, deixa eu mexer aqui nas minhas coisas aqui, tá? Tchan, tchan, tchan. Cadê o tio Ed aqui? Vamos lá. Primeira pergunta para vocês, literal, tá? Não foge não, pensa aí e responde aí para mim. Vamos brincar disso aí, tá? O que é verdadeiramente que na vida de vocês tá pesando tanto, tá? Que vocês literalmente ficam se questionando para saber se vale a pena ou se não, tá? Por que dessa pergunta aí? Legal? Porque o que acontece, tá? Legal? Viu, seu Alan? É bem contigo mesmo. Pedrada no meio do peito. Tá? Quando eu olho para você e dizer assim, escolhe, tá bom? Tá? Fala, tio Marinho, tudo bom contigo? PJ Capocê, né? Vamos aprontando aqui. Te amo. Se comporta. Viu? Ah? Se comporta. Você mora no meu coração, não tem nem aluguel para pagar. Né? Legal? Beijoca, filho. Vamos lá, seu Alan. Vamos lá, vamos bater pesado aqui. O que acontece assim, eu olho e falo assim, fui para uma carreira, legal? É o sonho da minha vida, tá bom? E aí eu começo com a minha zona de dizer assim, opa! É o sonho da minha vida, mas, né? Eu não sei se eu tenho dinheiro. É o sonho da minha vida, mas as pessoas que estão à minha volta aí, elas estão me julgando que eu sou mais velho, e aí elas não querem conviver com gente mais velha para estudar. Legal? E aí eu tenho que perguntar para você, bonitinho, né, na real, certo? Qual é o raio da verdade que você tem para conversar? Porque, né? Primeiro aonde está a tua vida e aonde está a tua escolha. Legal? Esse rapaz aqui que está na live aqui junto comigo, beleza? Essa é uma escolha, beleza? Tá? A gente fala pouquíssimas vezes, mas ele é filho do coração, entendeu? É aquelas pessoas que a vida toda, você pode contar com elas, a vida toda você está na tua vida, tá? Então, isso é uma paulada que vocês precisam começar a aprender, tá? Conversei isso no final da live da outra sexta-feira. Nós não somos, de maneira nenhuma, uma exclusividade, uma aceitação plena. Para com essa ideia. Tá? Desce daí, desce do pedestal, por quê? Se você for para todas as histórias religiosas, tá? Ou, se você não quiser fazer isso, vai só para o cristianismo, tá bom? Vê quantas portas só o cristianismo tem, tá bom? Tá? Eu já contei essa experiência para vocês aqui hoje, vou contar de novo, tá? Certo? Isso aconteceu na China, tá? Nessa época eu estava morando em Campinas, e foram os missionários foram para a China, tá? E foram com um projeto de ficar 6 meses evangelizando cidades na China e voltaram em 4 dias. Tá? Certo? Levaram quase 2 dias para chegar na China, chegaram no povoado, e aí o líder do povoado chegou para eles e disse assim, tudo bem, achei lindo, né?
ouvi a história de Jesus, já ouvi ela de umas 10 pessoas diferentes. Tá bom? De 10 igrejas diferentes que vieram aqui e falaram de Jesus. Aí eu perguntei para elas se elas eram... Né? Para o segundo que veio, eu perguntei se ele era católico também. Ele disse que não. Para o terceiro que veio, né, eu perguntei se ele era católico. Ele também disse que não. Ele era de uma outra igreja, que a igreja dele era da verdade. Para o outro também é a mesma coisa. Você é o 20º cara que vem aqui, vai embora para tua casa. Por quê? Vocês não conseguem nem se respeitar para falar de uma divindade. E vocês dizem que é de todos vocês. E cada um de vocês que vem aqui diz que a sua visão é melhor. Primeiro vocês precisam aprender assim, entender na vida de vocês. Depois disso, vocês vêm aqui e a gente conversa de novo. Tá? Isso foi conversado num congresso interreligioso e as pessoas se doeram muito. Imagina, por favor, que a gente é da verdade. Legal? E aí eu, como sou chato, essa foi a minha última reunião do interreligioso, eu parei com a turma lá e perguntei assim, tudo bem, que lindo, né? Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana, né? A matriz das igrejas cristãs, não é bem assim também, né? Porque a gente está largando os catecúmenos, beleza, mas tudo bem. Né? Mas para eles, historicamente, é. Aí eu perguntei para eles uma coisinha simples assim, quantos de vocês, né, conseguem conciliar com os seus próprios filhos ou com os seus próprios irmãos? Legal? E que todos vocês falam a mesma coisa, que vocês não têm dificuldade ou não têm discordância. Aí o povo, não, você está generalizando a coisa diferente. Eu falei, não é diferente. A gente precisa entender aqui assim, né? Quando eu estou na minha vida, a minha vida foi feita das minhas escolhas. Tá bom? Aí casei. Beleza? A minha mulher tem uma vida que não é a minha vida. A minha mulher tem a vida dela e ela faz as escolhas dela. Nasceram os meus filhos. Cada um dos meus filhos faz na vida as suas escolhas, que são e podem ser completamente diferentes das minhas. Aí eu preciso olhar e dizer assim, porque eles fazem escolhas diferentes, ou eu vou abrir mão da minha vida, ou eles vão abrir mão da vida deles. É isso que vocês pensam? Porque se é, vocês precisam acordar. Então, quando eu começo alguma coisa na minha vida, né, eu tô mais velho que você, lá, legal? Quando eu fui para a faculdade de medicina, legal? Eu não fui porque eu tinha um sonho irrealizado na minha vida. Eu não fui porque eu tinha alguma coisa que eu tinha que resgatar na minha vida. Legal? Eu fiz isso com a faculdade de Direito. Quando eu fui de novo para a faculdade de Direito, eu fiz isso. Legal? Porque realmente era um negócio que eu achava que eu só tinha tido a decepção. Legal? Mas medicina porque eu trabalho com saúde há mais de 40 anos. Legal? Eu vivo disso. Tá? Talvez a faculdade de medicina me ajude a fazer mais coisas. Beleza? Mas ela vai ser um caminho onde toda a realização da minha vida está lá. Sinto muito, não está. Legal? Minha realização na vida está na minha família. Legal? Está no amor que eu tenho pela vida. Está nas coisas que eu estudei na vida. Legal? Está nos relacionamentos que deram certo ou que não deram. Beleza? Em tudo aquilo que deu para perdoar, deu para entender, deu para relevar na vida, deu para manter a continuidade dos relacionamentos. Legal? E algumas coisas são problemas. Tá? Dinheiro é problema? Dinheiro é problema. Tá? Dinheiro muitas vezes é um impeditivo. Se eu não tenho, impeditivo. Mas se eu tenho, dinheiro não pode ser um impeditivo. Mas ele vai acabar. Continua trabalhando que ele não acaba. Continua trabalhando com ele que ele não acaba. Então a gente precisa começar a falar a verdade aí e pensar dentro da nossa cabeça, tá? Onde é que está a aceitação da nossa vida. Tá? Pensa bem. Tá? Porque senão você vai começar a botar a tua aceitação da porta de você para fora. Legal? É isso que você precisa fazer. Você precisa começar a entender, opa, olha lá, a maneira como eu penso é diferente da maneira como meu filho pensa. Ele precisa aceitar o que eu faço da maneira como eu faço?
Não tem. Eu preciso aceitar o que o meu filho faz da maneira como ele faz? Não. Eu preciso entender. Preciso entender. E preciso manter o meu relacionamento com ele, porque ele é importante para mim. Meus filhos são importantes para mim, meus amigos são importantes para mim. Mas as escolhas que vocês fazem são suas. Então eu não posso. Se eu quiser desistir de alguma coisa, eu vou desistir porque eu olho para mim hoje, converso comigo, tá? E digo que eu não tenho condição de fazer. Tá? Só que aí a coisa pega num sentido muito lindo, assim. Se você conversa com você, tá bom? E eu vou te dar um exemplo prático, né? Hoje era o meu dia de jogar basquete com os meus filhos, quinta-feira, eu jogo basquete com meus filhos, e hoje é feriado, a quadra não abriu. Tá? Esse basquete faz uma tremenda falta na minha vida. Legal? Não só porque é convivência com eles, mas porque fisicamente é o dia que eu jogo o jogo que eu mais gosto. Tá bom? Então faz falta. Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não adianta eu dizer assim, hoje eu não tenho condição de continuar na faculdade de medicina fazendo o sonho da minha vida por causa disso aqui. Então eu vou parar. Pumba, parei. Parei, mas parei de pensar nisso. Aceitei que eu escolhi parar de fazer. Porque se eu não aceitar literalmente, tá, que eu escolhi parar de fazer e tirar isso da minha cabeça, eu não resolvi problema nenhum. Eu criei mais um. Eu estou fazendo outra coisa, estou remoendo. Estou fazendo outra coisa, estou me cobrando. Estou fazendo outra coisa, estou pensando por que eu não estou com o pezinho na outra canoa. E essa é uma verdade que ela só é pessoal. Vocês precisam entender isso. Tá? A verdade daquilo que eu sinto é minha. Por quê? Porque é a minha maneira de sentir a vida. Tá? É a maneira como eu percebo a vida. Isso está envolvido com a minha cultura, com o meu nível de conhecimento, com o meu universo de crença, com as minhas prioridades. Expliquei isso legal para vocês na outra sexta-feira. Por mais que eu queira que as pessoas sejam iguais, por isso que a gente não compara. Fala, não compara as pessoas. Eu não tenho como comparar um filho com o outro. Porque eles são completamente diferentes. Eu não tenho como, né, embora fisicamente eu seja muito parecido com meu pai, legal? Meu pai já é falecido, legal? Tá? E quando eu falo com os amigos deles, eles acham que estão falando com meu pai que renasceu, porque a voz é muito parecida, a fisionomia é muito parecida, mas eu fiz escolhas completamente diferentes deles. Certo? Os meus filhos fazem escolhas diferentes. Meus amigos fazem escolhas diferentes. A gente precisa começar a se respeitar. Para eu me respeitar, eu preciso ver o que vai aqui dentro. Tá? Se eu ver aqui, dói abrir mão de coisas que na minha vida eram significativas, dói. Tá? Mas o que você vai fazer se você precisa, ou você gostaria de manter, por exemplo, um amigo como eu tenho o Mário aqui, legal? É uma pessoa que você ama na sua vida, mas ela não quer que você procure, ela não quer falar com você. Você vai fazer? Vai abrir mão da tua vida? Vai jogar a tua vida no lixo? Porque você quer ser aceito? Você quer que essa pessoa te aceite? Não tem como. Não tem como. Ah, porque se as coisas fossem estruturalmente como elas são conceituadas, você não poderia se separar nunca na vida. Olha lá, que Deus uniu, o homem não separa. Funciona assim? Funcionava assim lá no começo? Não. Olha só, se você pegar aí o aspecto legal, tá? Desde que o mundo é mundo, desde as sociedades antigas, você vai ver que já tinha preconizado motivos para você se separar. Você não pode. A gente não tem esse domínio, esse controle sobre a vida das outras pessoas. Não tem. Vou ter? Não vou. E a gente acha assim, quando meu filho não é maior de idade, eu vou comandar a vida dele. Não, você pode orientar a vida dele. Você pode tentar dirigir. Você pode tentar orientar. Você pode tentar conduzir.
O que vai acontecer a partir daí, é o espírito dele que vai dizer. Não é você. Sinto muito te falar. Não é você. Tá? E a gente precisa entender outra coisa. Quando os meus filhos têm mérito, eu posso ter orgulho, posso ter satisfação. O mérito é deles. A conquista é deles. O envolvimento é deles. Como é na minha vida? Entre o que dá certo e o que dá errado. Quando dá errado, sou eu. Não adianta você ficar espanando aí, né? Entendeu? Vamos distribuir um pouquinho da culpa. É porque eu não tenho tempo, porque eu tive que fazer não sei o que para não sei quem, né? Porque eu estava com problema financeiro, porque eu estava, né? Porque essa é a resposta mais comum que a gente escuta das pessoas. Ah, eu não estou bem hoje, né? Você pergunta para as pessoas, como é que você tem, né? Ah, eu estou cheio de problema. Legal? Ah. Aí você fala assim, pô, você está cheio de problema, mas... Estou cheio de problema, tem que comer? Tem que comer. Tem que tomar banho? Tem que tomar banho. Tem que ir no banheiro? Tem que ir no banheiro. Independente de você ter problema ou não, tem coisas que estão implícitas no processo da vida, que você não vai conseguir abrir mão delas simplesmente porque você está com problema. E aí o mais duro de ouvir isso é pensar assim, o que realmente é problema na sua vida? Opa! Tá? O que é problema? Porque o problema é aquele negócio que você realmente tem uma grande dificuldade para resolver. Aquilo que está te impedindo de fazer alguma coisa, isso é problema. Aquelas situações onde você não tem o controle das coisas. Mas se você está trabalhando, se você está se mexendo, se você está ativamente no processo de solução das coisas, eu preciso olhar e dizer assim, opa, não é que... Né? Já foi problema, peraí que eu estou resolvendo. Esse giro temporal nas coisas, a gente não tem o costume de fazer. Tá? Eu olho e falo assim, beleza. Nas outras lives usei o caso do meu filho, do Tuco. Beleza. Tivemos grandes dificuldades em conversar. Até a coisa ajeitar. Por quê? Ele precisou ter a experiência dele, ele precisou ter o aprendizado dele, ele precisou ter a decepção dele para sentar e conversar. Aí, a hora que senta e conversa, você começa a abrir portas. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Legal? Só que a tua referência é essa, a minha referência é essa. Legal? Como é que funciona para você, como é que funciona para mim? Porque essa é a troca da vida. Essa é a troca da vida. Como você conduz a tua vida é tua escolha. Mas você não pode trair você. Opa! Entendeu? Você não pode trair você. Você não pode abrir mão de você. Você não pode abrir mão da sua possibilidade de escolher, de decidir e de aceitar você. Não pode. Não pode. E olha que eu lidei na minha mais de 40 anos que eu tenho de vida terapêutica aí, o que eu lidei com suicida na minha vida é um negócio meio absurdo. Digo de escrever mais de um livro ainda. Vários. Né? De pessoas que literalmente não tinham nenhum apreço pela vida. Não é só pela vida delas, nenhum respeito pela vida de nada. Não tinham condição de olhar e de agradecer, não tinham condição de entender as suas próprias capacidades ou as suas próprias dificuldades, só tinham água. Né? Pessoas como caixas d'água lotadas de visões tristes do mundo, de arrependimento da vida, de insatisfação, de ódio, de decepção, de sentimento de inconformidade, né? Até o momento que elas procuram ajuda, você começa a dizer, opa. Tá? Primeira porta na vida chama pedir ajuda, gente. Tá? Porque não é, né? Não é com tudo que a gente consegue lidar. Não é com tudo que você vai conseguir resolver. Senão não tinha 300.000 profissões no mundo. Né? Não tinham tantas visões filosóficas no mundo. Tem várias maneiras de você ver, de você entender e de você tentar resolver. Por mais conhecimento que você tenha, muitas vezes a sua maneira de fazer não funciona.
Legal? Por mais que eu tenha feito psicanálise, por mais que eu seja profissional de hipnose. Legal? Eu não, eu com o meu filho, eu sou o pai dele. Eu não sou terapeuta dele. Não é? Eu não sou o profissional que está avaliando a saúde dele para ver se mentalmente ele é meu filho. Então, eu preciso vir para a minha esfera de atuação com ele. Tá? E aí a gente precisa começar a aceitar que a minha experiência de vida vale para o Rodrigo. Ela vale para conversar com as pessoas, para contar. Mas como experiência de vida, ela vale para mim. Para as outras pessoas, vale a experiência de vida que elas têm. Tá? Eu estou tendo essa dificuldade, por exemplo, com os meus alunos. Estou dando monitoria de anatomia e o que acontece? Tá? Eu tenho um monte de aluno que é enfermeiro, que chega lá. Eu conheço a anatomia, tá bom? Mas ele conhece a anatomia, né, da maneira simples. Opa, mão, cabeça, ombro, peito, perna. Opa, aqui no meio tem um coração. Tá? Isso é a anatomia de quem está trabalhando no hospital todo dia, mas não é a anatomia que ele precisa para cursar uma faculdade. Né? E aí, a pessoa tem que olhar para dentro dela e tem que aceitar que deveria ou ela poderia ter um certo conhecimento disso, mas ela não tem. E ela não quer ouvir isso. Ou ela não quer entender isso. Porque dentro da mente eu tenho a ideia de que eu já sei. E essa é uma das piores doenças do mundo. A noção que a gente tem de que eu já sei. Sinto muito. Por mais que você tenha estudado, e eu estudei pra caramba na minha vida, continuo estudando, a gente não sabe nada. Entendeu? A gente tem conhecimento de que talvez sirva para resolver os problemas de hoje. Tá? Para resolver os problemas que estão passando na minha vida. Fora isso, não serve para nada. Sinto muito, não serve para absolutamente nada. Não serve. Tá? Serve para mim. Serve para eu me orientar, serve para eu tentar. Para os outros, não serve? Que é aquele negócio de eu poder compartilhar. Para eu poder compartilhar, eu preciso ter alguém que também queira compartilhar, para poder fazer a troca. Legal? Senão é vazio. Senão você fica aí só. Você vomita títulos, você vomita sabedoria, você vomita créditos, um aparente sucesso, mas você não tem quem te usa. Você não tem quem troque com você, como é que você vai fazer? A gente precisa descer do ego. Desce do ego. Tá? Nós estamos nesta vida para aprender. Tá? Isso nunca foi tão verdade. Por exemplo, quando eu cheguei, né, nos meus 37 anos. Tá? Por quê? Porque a condição de aprendizado do mundo no pré-internet é completamente diferente da condição de hoje. Então a gente teve que reaprender. Eu estou tendo que reaprender todos os dias da minha vida. A gente precisa sentar. É outra maneira de fazer as coisas. É outra maneira de você buscar informação. É outra maneira de você compreender a informação. Se você quiser aprender, né, você tem o bloqueio, né, ou a situação de que tudo está mais ou menos explicado. Então tem informações que são mais simples, né? São mais acessíveis, são mais fáceis de explicar. E que nem sempre resolvem o nosso problema. Então a gente tem que continuar aprendendo. Você precisa continuar se atualizando. Isso nada mais é do que o que eu canso de dizer para vocês, que é todos os dias o ajuste que a gente tem que fazer na vida com todo mundo que a gente ama. Por quê? Ajuste. Legal? Aquilo que funcionava ontem não funciona hoje. Não funciona hoje. Legal? A capacidade física que eu tinha com 20 mudou para os 30, mudou para os 40, mudou para os 50, vai mudar para os 60. Para eu continuar fazendo o que eu gosto, eu vou ter que me adaptar. A gente precisa se adaptar até com a nossa noção de tempo. Tá? Quando eu tinha 20 anos, a vida tinha uma urgência. Hoje ela tem pouquíssimo.
Hoje ela tem pouquíssimo, não tem muita pressa para absolutamente nada. Por quê? Estou vivo. Tem outras coisas para agradecer, tem outras coisas para eu prestar atenção. Não é? Tem o emocional, as necessidades diminuem, mudam. A gente precisa abrir mão, porque senão você vive uma coisa, né? Um dos grandes fenômenos da sociedade como um todo que levou as pessoas a terem depressão, todas essas doenças emocionais, o tempo passa muito rápido mesmo, tem que aproveitar todo dia. Né? Entendeu? Mas por que as pessoas deprimem? Por que as pessoas elas se frustram, elas se fecham? Porque elas não atualizam a vida. Tá? Então eu criei uma meta para mim com 20 anos, e aí eu cheguei nos 30 para eu não conseguir atingir, eu começo a me frustrar. Eu não faço a identificação do caminho. Não é? Então nessa live de hoje eu queria que vocês começassem a fazer um processo que chama identificação de caminho. Tá? Começa a ver a tua vida lá, desde quando você lembra, começa a prestar atenção no que mudou e como mudou na tua vida. Tá? Que algumas vezes você sair de determinados relacionamentos é um tremendo crescimento de vida. Você cria oportunidades de vida. Ah, mas tem frustração, tem perda? Tem. Ah, mas se eram relacionamentos onde você está massacrado, opa, acorda. Estava massacrado, não estava bom. E aí você começa a raciocinar, você começa a prestar atenção, você começa a trocar, você começa a ver quem começa a te respeitar emocionalmente, é outro tipo de troca. Né? Entendeu? É aquela história que a gente tinha, né? De falar que o cara chegava nos 40, nos 50 anos, ele queria uma menininha, porque ele queria um corpo. Não quer uma pessoa. E a gente precisa entender que a gente quer pessoas. O ser humano quer, por mais complicado, por mais tumultuado que ele seja, gente perde gente. Né? Nós somos seres sociais, não é só filosóficos. Isso é uma realidade. Tanto que um dos maiores castigos do mundo até hoje continua sendo prisão solitária. Bota o cara na solitária lá, em 10 dias ele quer falar com alguém. Não quer mais ficar olhando para a parede, não quer falar só com ele. Ele enlouquece. Tá? Então, a gente quer trocar. E para trocar, eu preciso me dar ao direito de começar a pensar. Paixão acaba? Não sei, lindo. Isso é uma coisa, né? Eu acho que as pessoas acham que conceitualmente paixão acaba e que o amor é uma escolha. Amor é uma escolha mesmo. Né? Eu digo para você que a paixão é um negócio que é mais ou menos como você acordar todo dia. Você revê os teus conceitos, revê o que está do teu lado, você revive, né? E aí você vê o quanto é bom ou o quanto é complicado. Né? E aí você continua se apaixonando. Eu acho assim, eu sinto assim. Eu vivo assim, né? Entendeu? Eu vou aprendendo, a gente está num processo muito gozado, eu estou com uma filha num canto, meu filho mudou a vida dele para vir para cá, a Marta está fazendo um mestrado, entendeu? Você vai olhando assim como o universo de cada um vai aproximando, as escolhas são completamente diferentes, né? É como se a gente se distanciasse mais e a gente tem mais motivo para ficar junto e para trocar junto. Essa escolha que é a dinâmica, que é a dinâmica de você reavaliar todo momento aí e você se manter literalmente prestando atenção em tudo aquilo que te mantém vivo. Né? A gente tem um costume social horroroso, que é mundial, né? Eu digo que ele é fruto da influência, né? De todas as mídias no mundo, né? Que a informação no mundo é vendida como desgraça, né? E a gente tinha que vender coisa boa todo dia. A gente tem que aprender a olhar literalmente tudo de bom que acontece com a gente. Muitas vezes até à distância. Né? Entendeu? Eu fiquei aí com... Meu pai passou 2, 3 anos sem falar comigo, né? Se distanciou, ele tinha uma ideia, beleza? Era imutável até o momento em que a vida dele mudou. Né? Aquela mobilidade que ele tinha para falar com os amigos dele, para procurar, né, as pessoas que teoricamente iam aplaudir a vida dele, acabou, e aí ele queria conversar. Aí ele, né, reviu a estrutura da vida. Né? Muitas vezes distância é uma grande ajuda.
né? Afastamento das situações de conflito é uma grande ajuda. E aí você começa a pensar no que realmente é importante, ou quem é verdadeiramente importante na tua vida. Né? Porque senão você olha e tudo é só, chama tesão momentâneo. Né? Que é o que eu falo das pessoas que toda conversa que elas têm na vida é comprar. Que eu preciso comprar, que eu preciso ter, que eu preciso comprar, que eu preciso ter. Isso aí chama tesão momentâneo. Me apaixonei. Né? Me apaixonei pelo batom, me apaixonei pelo sapato. Preciso ter isso aí. Aí tem é vazio, porque não tem onde botar, não tem uma vida para botar. Né? Você não tem 600 pernas para botar 600 pares de sapato. Tem duas. Um par de sapato por vez. Entendeu? Uma boca só para você passar batom. E aí você começa. Né? Eu, nesse ponto, durante a minha trajetória de vida, talvez porque eu tenha aprendido muito dentro de mosteiro budista, mas a minha vida ela é uma expectativa sempre muito mais minimalista, né? De prestar atenção nas pessoas, prestar atenção na vida, prestar atenção em como as pessoas são importantes, né? Em como as pessoas fazem falta, o que elas têm para oferecer, o que elas têm a frustração de não conseguir oferecer. Que isso também é uma coisa que a gente precisa conversar em sociedade, que eu acho que tem que mudar. Né? Uma das coisas que eu acho que tem que mudar é o aprendizado no mundo. Né? Nós somos... Né? Você tem basicamente a mesma idade que eu, a gente foi ensinado de uma maneira cartesiana, quadradinho assim, não pode sair disso, a grade é essa, né? E não se dava importância para as habilidades pessoais das pessoas, as áreas de interesse das pessoas. Né? Eu entendo que para você ter uma determinada cultura, você precisa de uma linha de entendimento aí, mas a gente precisa dar mais acesso para que as pessoas se descubram. Né? Porque muitas vezes, isso é uma coisa que eu passei, por exemplo, com a Juliana. Né? Juliana, durante a trajetória dela escolar, até ela acabar o técnico, ou até ela começar a faculdade de biologia, na cabeça dela, matemática não era uma coisa que ia entrar na vida dela. Né? Aí ela entrou na faculdade de biologia, foi ajudar os outros com matemática, com física. Quando ela migrou quando ela acabou a biologia e já estava na engenharia, ela se conciliou, ela se permitiu entender, ela se permitiu aprender. Legal? Hoje está lá quebrando a cabeça com física nuclear, mas fruto dessa permissão. Né? Nós não temos educacionalmente a permissão para errar. Esse é um dos maiores problemas. Né? A gente não tem a permissão de errar, a gente não tem a permissão de não entender, não tem a permissão de recomeçar. Né? Eu fui reaprender matemática para ajudar lá na faculdade de engenharia. Um monte de conceito que eu tinha da minha fase de aprendizado mudou. Maneira de pensar muda, a maneira de você estruturar os pensamentos dentro da sua cabeça muda. Mas a gente precisa dar a permissão. Né? Permissão não é uma palavra que a gente tem muito no nosso mundo. Né? Que as pessoas acham que elas têm o controle da própria vida. Não tem. A gente precisa permitir. Né? A gente se preocupa muito com... Né? O que a política vai fazer com a nossa vida? A minha primeira pergunta é o que você vai fazer com a sua vida? Né? O que a minha mulher vai fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? Eu não consigo ensinar a Alice, ela não tirou boas notas, porque certamente você não é a pessoa para ensinar ela. Essa é uma das verdades mais absolutas do mundo. Por quê? Né? Conhecendo você com o nível de paciência que você tem, beleza? Ah, e aquilo que para você é extremamente simples, olhando do ponto de vista matemático, tá? Para ela é intangível. E aí você precisa encontrar maneiras lúdicas dela aprender, até porque ela tem um problema, né? Uma live aberta, a gente vai conversar aqui, independente dos problemas das pessoas aqui. Legal? Tá? Mas, independente da sua visão, ela tem um problema postural, né? Ela é antecipada, o pezinho dela está sempre com o calcanhar fora do chão. Tá? Isso é uma coisa que dá para resolver posturalmente, precisa resolver, tá? Mas essa também é uma característica de equilíbrio, onde ela vê as coisas de uma maneira... Esse tipo de postura pressupõe que
tudo aquilo que eu for fazer na minha vida, eu tenho que ter uma troca que eu goste. Tipo o cachorro, tá? O exemplo é complexo para dar para uma criança, mas é tipo cachorro mesmo. Né? Quando você quer ensinar cachorro, quando você quer doutrinar, você dá uma ordem e dá um biscoito. Dá uma ordem e dá um biscoito. Tá? Pessoas que são antecipadas precisam conseguir olhar qual é o... você dizer que ela é autista não é bem assim, né? Mas tudo bem. Né? Esse diagnóstico aí, ele ficou um diagnóstico generalizado no mundo, tá? Como ficou depressão. Tá? Hoje todo mundo é autista. Então, né, nós transformamos todos os déficits de atenção em autismo. Nós começamos a rotular de novo. Tá? Preciso tirar a minha filha da gaveta e botar a minha filha e dizer assim, não é minha filha. Legal? Tá? Por quê? Porque tem autista estudando, tem autista na faculdade. Tá? Então, certo? Tudo vai da maneira como a gente aceita, ou como a gente consegue ser acessível para trabalhar. Tá? A partir do momento que para conversar com ela, tudo me irrita, e eu já, né? A mesma coisa que você ouviu a vida toda, você está dizendo para ela. Ela é difícil, né? Que ela não te ouve, que ela não... Legal? Tá? Pô, que bom, muito obrigado. Mário TV, entrei aqui e gostei. Que beleza. Que legal, Elaine. Gostei. O Mário também é uma pessoa sensacional. Tá? Mas aí, Vilminha, voltando para você, é exatamente isso. Tira o rótulo. Tá? Começa a olhar, é minha filha, ela tem essa dificuldade. Vamos tentar lidar com as dificuldades como elas são verdadeiramente. Eu preciso tirar o meu emocional crítico de pai. Preciso tirar. O meu emocional crítico serve para mim. Eu comigo, eu olho e falo assim, opa, que caca, eu não faria desse jeito, mas não faria mesmo. Não faria, não gosto. Ah, isso é para mim. Ah? Com as outras pessoas, com meu filho, com os meus amigos, com os meus pacientes, eu preciso tirar o meu emocional crítico e ver o que as pessoas têm capacidade ou têm possibilidade de fazer. É isso que eu preciso olhar. Entendeu? Porque muitas vezes vai aprender de uma outra maneira. Tá? Hoje, se você entrar aí, né? É um exercício que eu faço com os meus filhos que eu acho muito bacana. Legal. Estou com uma dificuldade em matemática. Assiste uma aula no YouTube. Legal. Agora assiste com outro cara. Agora assiste com outro cara. Tá? E aí você vê que de repente tem uma pessoa, tá, que fala da maneira como te interessa ouvir. Tá? Ninguém é obrigado a ouvir. Né? No nosso tempo as aulas as classes eram declaratórias. O professor não dava aula te explicando, ele declarava lá. Pereré, fazia a operação lá da lousa lá, e ele cobrava você da resposta. Tá? E você não tinha permissão de olhar, né? Ele falava assim, se você não entendeu, você pergunta. Aí você perguntava e falava, nossa, não entendeu, mas você é burro mesmo. Legal? Aí o que acontece? Se eu ouvia que eu sou burro mesmo, não vai. Por favor, não vai mais. Tá? Então a gente precisa, né? Quando a gente fala, né, isso é uma coisa que está entrando no mundo muito lentamente, porque a educação ou os meios de comunicação não entendem, eu preciso mudar a maneira de comunicar. A gente chama isso de comunicação não violenta. Legal? Tá. Comunicação não violenta não é uma coisa muito simples. E eu vou explicar para vocês por quê. Tá? E as pessoas não gostam de ouvir isso e, infelizmente, chama prática clínica. Tá? Então, eu vou pegar aqui 2 amiguinhos para vocês e vou mostrar. Legal. Esse cara aqui, ó, legal? Só funciona se eu gritar com ele. E esse cara aqui só funciona se eu elogiar. Sinto dizer para vocês, mas o ser humano é assim. Eu tenho um tipo de ser humano que aceita elogio, que aceita ajuda, que aceita orientação. Tá? Legal? E aí ele pega o elogio, e aí ele olha e fala assim, opa, olha só, eu fiz legal, tá? Então agora eu vou fazer melhor. Eu quero outro elogio. E aí você tem essa pessoa aqui, que você elogia, ela fala assim, opa, me elogiou, já sei. Acabou. Acabou. Né? Ela marcou, pegou o carimbinho dela, botou ali na vida e falou assim, isso aqui eu já sei. Ah, carimbei. Então você fala, precisa se dedicar. Não precisa, eu já sei. Por quê? Porque a gente não é maduro enquanto sociedade suficientemente
mente para entender que eu tenho gente que responde emocionalmente de uma maneira conciliadora, amorosa, né? Presente, certo? Tá? E tenho gente que entende que toda vez que eu quero ser presente na sua vida, eu vou tirar a sua liberdade. Toda vez que eu te dou um conselho, é uma crítica negativa. Toda vez que eu te elogio, é porque você bota na sua cabeça que você é sensacional. Nós não. Quanto é para fazer lista de comidas, ele escreve. Olha só que legal. Por quê? Tá? Como eu estava explicando para vocês, chama áreas de interesse. Tem coisas que eu gosto de estudar, tem coisas que eu não gosto. Tem coisas que realmente eu me envolvo. Tem coisas que não. Tem coisas que para mim não tem significado nenhum estudar. Legal? E você tem os poli aí, que é o meu caso, né? Ah, que é o caso de muita gente, que a gente estuda absolutamente sobre tudo. Legal? Por quê? Porque a gente faz conexão, né? A gente junta uma informação com a outra e vai ligando. Né? Que é o que estamos fazendo hoje com medicina, física, engenharia, né? A gente está ligando áreas de conhecimento, mas para isso eu preciso ter permissão. Tá? Enquanto a gente tiver currículos que são engessados, maneiras de ensinar que são engessadas, vai ser difícil resolver isso. Tá? Não é impossível, né? Porque tem gente que aprende e aprende depois, se dá a permissão e aprende, mas em nível geral, assim, né? Para uma média da população mundial, isso ainda é muito complexo. Tá? Por quê? Eu que observo e cuido de gente, vejo que o quê? A geração hoje que tem aí entre 10, 12 até 15 anos, tá? A maioria tem grandes dificuldades de coordenação motora. Grandes dificuldades de coordenação motora. Isso é um problema educacional. Porque a gente tirou a obrigatoriedade de você fazer educação física e você ensinar a coordenação motora. Legal? E eles têm um aparelhinho que é muito mais interessante que você tem que fazer as coisas. Então, quem gosta do esporte se desenvolve e a média não se desenvolve. Por quê? Não tem interesse. Tá? E aí você vai dizer, não seja tão... É que eu escuto muito legal das pessoas assim. Certo? Tá? Não seja tão radical assim. Não é questão de ser radical, é questão de observação. Tá? Esse aparelhinho tem um monte de coisa boa, mas ele é esse aqui. Ó. Aí você fica nele, tá? Nada contra, mas ele tira a visão espacial, ele tira sistema de alerta, tá bom? Ele minimiza o teu foco de atenção, tá? Ele te distrai, porque o mundo, certo? Tá? Você é sem coordenação, Vilma? Que mentira! Né? Você jogava bola com a gente adoidado, você não tem problema de coordenação. O que você tem é problema de tempo, né? Você não olha à sua volta. Por quê? E você ainda é o centro do vosso universo. Legal? Isso é legal quando é produtivo. Quando as coisas me irritam na minha volta, é improdutivo. Então não é uma questão de eu ser descoordenado, é uma questão de eu melhorar a minha atenção, começar a prestar atenção no mundo. Tá? Isso é uma coisa que todo professor conhece de uma maneira muito tranquila. Né? Aluno entra na sala de aula e fala assim, o professor não está vendo. Né? A gente vai dar aula, você vê tudo. Você sabe quem está fazendo o quê, quem está assistindo, quem não está, quem está falando no telefone, quem está colando. Legal? Tá? Quem não vê o Paulo, quem não tem o material. Você vê absolutamente tudo, quem está brincando, quem está bagunçando. Né? Porque essa capacidade de você prestar atenção, ela vira macrocosmo. É isso que as pessoas não conseguem entender. Tá? Quando eu começo a me dedicar para as coisas ou para as pessoas de uma maneira mais direta, eu sou mais presente, tá? Então, se eu sou mais presente nos meus relacionamentos, eu consigo resolver problemas de uma maneira mais fácil, consigo conversar de uma maneira mais fácil. Tá? Se eu estou nos meus relacionamentos, por exemplo, principalmente familiares, e eu só recebo reportagens, o que eu chamo de reportagens, tá? Eu não estou acompanhando, não sei o que está acontecendo, de repente alguém olha e fala assim, teu filho foi mal na prova, não sei o que, esse aqui não consegue aprender, esse aqui não levou não sei o que. Se eu não estou entendendo o processo, eu só vou registrar a informação depreciativa, a informação ruim. Foi mal. Foi mal, então, foi mal porque não presta atenção, foi mal porque é burro, não. Foi mal porque muitas vezes não tem dedicação. Tá? Foi mal porque
tem todas as distrações, porque a gente não está conversando estruturalmente ou educacionalmente sobre etapas a seguir na vida. Tá? A vida tem etapas. Até desenvolvimento neurológico, que são básicas, né? Mas desenvolvimento das nossas inteligências. Nós já conseguimos entender que nós temos várias formas de inteligência. Tá? Certo? Eu tenho inteligência motora, eu tenho inteligência espacial, eu tenho inteligência linguística, matemática, lógica, musical. São tipos diferentes de inteligência. Inteligência emocional. Se eu tenho maneiras diferentes de perceber o mundo, eu tenho que adaptar as formas de ensinar da maneira que as pessoas percebem o mundo. Então vou ter que ter um ensino mais individualizado. Sim. Ou vou ter que desenvolver profissionais que tenham uma visão, certo? Onde eles consigam acompanhar mais pessoas ao mesmo tempo e começar a ter inserções ou contatos que são mais pessoais para cada caso. Isso a gente faz enquanto professor. Vai lá e olha e fala, por que você... eu não consigo guardar isso aqui. Eu olho e falo assim, não é que você não guarda isso aqui. Quando a gente está conversando com você está fazendo outra coisa. Então, vamos lá, vamos tentar. Pega o que você entendeu e explica para mim. Muda o ator da vida. Muitas vezes a gente precisa mudar o ator. Tá? Muitas vezes você precisa ouvir o que a pessoa vai te contar do jeito dela, que não é o teu. Você precisa ouvir. Mesmo que você não concorde, tá? A Vilma está aqui na live aqui. A Vilma foi uma paciente minha, né? Continua na minha vida aí, certo? Ela teve trocentos mil problemas de adaptação na vida. Legal? Então, pessoas que você tem que lidar com elas segundo as particularidades que elas têm. E muitas vezes você precisa ouvir o que a pessoa está te falando. Mas você vai dizer, nossa, mas o que ela está falando não tem lógica nenhuma. Me ouvir de novo. Você precisa ouvir a pessoa, né, do jeito que ela vai falar as coisas. Não tem lógica para você, mas tem lógica para ela. Aí você precisa começar a abrir o leque e ver que dentro da visão de mundo que essa pessoa tem, ela está te contando aquilo que ela acredita que seja a verdade. Se você não tiver um processo de envolvimento maior, você não tem como entender essa verdade. Não tem como. Você vai ficar só com essa informação da qual você discorda. Aí você vai chocar com essa informação. Tá? Se você chocar com essa informação, o que vai acontecer? No próximo contato que você tem com essa pessoa, metade do teu cérebro já não vem trabalhar. Que ele olha e fala assim, já vai começar a falar aquele monte de bobagem. Legal? Porque isso é o nosso processo de adaptação e de sobrevivência no mundo. Eu escolho a maneira como eu vou conversar com as pessoas, como eu vou trocar. Não gostei do que eu estou ouvindo. Ferrou. Por quê? Porque eu já vou criar um bloqueio. É o mesmo bloqueio que a gente tem para aprendizado básico. Não gosto disso da maneira como me foi ensinado, é chato. É chato, é ruim. Isso aí não gosto. Não vou usar isso nunca na minha vida. E aí você literalmente fecha a porta. Então, a gente tem essa capacidade. Tá? Você precisa entender que a gente usa 3% do cérebro. Legal? Quem é muito inteligente aí está usando 4 ou 5. A gente usa pouquíssimo da nossa área cerebral. Por isso que a ciência está olhando hoje e está vendo que o desenvolvimento das habilidades das pessoas literalmente acende as luzes neuronais e contato de outras áreas cerebrais. E aí você consegue aprender por neuroplasticidade. Olha que coisa bonitinha. Tá? Os meus neurônios se adaptam e abrem mais espaço para eu receber informação e lidar com essa informação. Olha que legal. Se eu lido com um currículo engessado, o que acontece? Eu já sei o que eu vou ter, mais ou menos como eu vou ter, já me preparo para viver só isso aí. Se eu colocar mais informação na tua vida, o que vai acontecer? Vai expandir a tua capacidade de apreensão de informação. Tá? Tem várias inteligências que são passíveis de treinamento. Tá? Quando eu vejo pacientes, quando eu vejo pessoas que vêm com um diagnóstico
de déficit de atenção ou de autismo, né, eu começo a conversa literalmente por aquilo que as pessoas focam. Então, peraí, ele é autista, ele é ausente de tudo. Não, ele não é ausente de tudo, ele joga videogame. Consegue jogar videogame? Consegue. Gosta, fica 10, 12, 15 horas no videogame. Legal? Aí você fala, opa, ele tem coordenação motora para jogar videogame, tem compreensão para entender o videogame, né? Tem a noção do raciocínio para se adaptar ao movimento do videogame e fazer. Opa, vamos repensar isso aí. Tá? Porque senão a gente também fecha diagnósticos. Pessoas não são diagnósticos, pessoas não são robôs. Tá? Entendeu? Fala isso por conta própria. Tá? Trabalhei anos da minha vida com decoração e eu sou daltônico. Entendeu? Profundamente daltônico. Tá? Aí o que acontece? Ah, você dirige? Dirijo. Tá? Consigo olhar para uma casa assim e ver que os tons de cinza, que é o que eu enxergo, são dissonantes, que não estão harmônicos? Consigo. Legal? Ah, mas não consigo ver cor. Não, mas eu consigo decorar um quadro de pigmentações de tinta para conseguir, se eu tiver tempo para olhar, eu vou conseguir te explicar o que é azul, o que é amarelo, o que é verde, beleza? Tá? Por dedicação e aprendizado. Acabou. Tá? Então, isso é o que a gente não permite que as pessoas façam. A gente precisa começar a permitir que os tempos de aprendizado sejam diferentes. Tá? Quando eu falo de aprendizado, não é só de aprendizado científico, de aprendizado emocional. Os tempos que as pessoas têm para se encontrarem dentro da vida, para conseguirem falar a sua verdade emocional, é muito diferente. Tá? Muito diferente. Tá? Tanto que quando a gente faz processos como constelação familiar, né, que a pessoa começa a falar, por exemplo, para o boneco ou para um outro sim, começa a falar o que ela sente, tá bom? Tá? De repente ela está falando, né? Ela se confunde ou começa a sair a verdade, que tem coisas que realmente ela não se dá bem, mas tem outras que ela sente falta, tem outras que são importantes para... Começa um processo de entendimento assim, opa, você me irrita tanto, né? Você faz tudo que eu não gosto, mas eu te amo. Tá? Legal? Você me rejeita, você me trata mal, mas você faz falta na minha vida, eu preciso de você aí. Isso, dentro da nossa mente só analítica, tá? É como se literalmente falasse, opa, pera aí um pouquinho. Tá? Eu estou falando que eu gosto daquilo que me maltrata? Sim. Depende de quanto de dependência ou de troca você tem. Tá? Depende do quanto de relacionamento ou de exposição a essa influência você ficou durante a tua vida. Acabou? Tá? Porque se eu só conheço esse caminho emocional, ou se eu só vivenciei esse tipo de troca emocional, eu não conheço outro. Não conheço. Tá? Eu vejo muito adolescente, certo? Que não tem a mínima noção do que é literalmente ser abraçado, ser convidado para as coisas, ser aceito, entendeu? Tá? Entendeu? Porque literalmente não é isso que tem, tá? Não é uma crítica, é uma visão. Você vê só a mano, pumba, dá um soquinho aí, e aí, não tem proximidade. Você não está falando de emocional, só estamos falando do imediato. E a vida não é o imediato, a vida é um todo. Tá? A vida envolve absolutamente tudo o que você necessita, ou que você tem apego, ou que te faz bem. Tá? Nosso objetivo aqui, quando a gente faz lives como essa aqui, é falar para vocês que existem os dois lados. Tem coisas que eu preciso, tem coisas que eu tenho apego. Tá? Tem coisas que eu tenho apego. Então, já vamos conversar sobre isso na live da nossa quarta-feira, lá no Transcendência Real, que foi onde a gente acabou a outra live. Vamos falar justamente sobre isso aí, Ed. Tá? Sobre necessidade verdadeira e sobre apego. Tá? Sobre aquilo que realmente é imprescindível na minha vida e aquilo que eu podia abrir mão tranquilamente, mas não abro mão
porque eu quero só porque eu quero. Isso é um impeditivo de desenvolvimento emocional e de desenvolvimento relacional muito grande. Certo? Tá? Se vocês tiverem mais algum questionamento aí, escreve aí para mim, certo? A gente deve ter mais uns 10, 15 minutos antes da gente ser derrubado, tá? Então, se tiver mais um comentário, faz aí pra gente, senão a gente encerra a nossa live hoje. Literalmente aberto, tá? Comentários sobre o que vocês quiserem aí, tá? Certo? Lembrando que, né, quando a gente passou essa lista de 20 soluções emocionais, tá? Essa é uma linha de processo de cura. Obrigado, Lima. Tá? Essa é uma linha de processo de cura que a gente usa, eu uso praticamente há uns 35 anos, mais ou menos. Então, é uma escada que a gente vai seguindo assim, tá? Né? Alguns processos funcionam para algumas pessoas, alguns não, né? Mas são processos dinâmicos que você vai fazendo e as pessoas vão tomando consciência do que está acontecendo até elas chegarem no ponto de conseguirem fazer as próprias escolhas, né? Ou de aceitarem literalmente a sua dinâmica de vida, por mais complexa que ela seja. Beleza? Tá? Não temos outros comentários, certo? Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima quarta, tá? Certo? Autonomia, está trabalhando, isso aí. Né? A gente vai se descobrindo. Obrigado, meu lindo. Obrigado pela tua presença aí. Tá? Muito bom ver você, né? E saber que você foi uma pessoa que trabalhou a sua vida se melhorando aí, né? Isso é muito bacana de a gente ver. Quem está sempre se melhorando, sempre aprendendo, sempre disponível para viver melhor. Belezinha, minha gente. Beijoca, fiquem com Deus, ou com qualquer outra forma de bênção que vocês aceitem, certo? Nos vemos. Beijoca, minha gente. Até mais.